Continuando o nosso estudo do documento 12, subdocumento 7. É repugnante à natureza divina sofrer qualquer tipo de deterioração ou jamais permitir a execução de qualquer ato puramente pessoal, de um modo inferior. Todavia, deveria ficar bem claro que, se na divindade de qualquer situação, no ponto extremo de qualquer circunstância, em qualquer caso em que o curso da sabedoria suprema possa indicar a busca de uma conduta diferente, caso as buscas da perfeição pudessem, por qualquer razão, ditar outro método de reação, um método melhor, então, e ali, o Deus pleno de sabedoria iria funcionar daquele modo melhor e mais adequado. Essa seria, sim, a expressão de uma lei mais elevada e não a revogação de uma lei menor. Bem, ele está falando num sentido maior, no sentido do todo, né? Que Deus, o que Deus faz conosco? Ele não vê a parte, ele vê o todo, porque a parte, ela tem seres bem por perto dela, seres celestiais, os seus pais do universo local, que cuidam disso, né? Então, Deus, o Pai Celestial, ele vê o todo, que são os 7 superuniversos e Avone, o paraíso, né? Porque nas rodas externas ainda não tem ser lá, só tem os planetas e sóis que estão sendo criados, né? Deus não é um escravo por meio do hábito, a repetição crônica dos seus próprios atos voluntários. Não há conflito entre as leis do infinito. Elas são todas perfeições de natureza infalível. Todas são atos inquestionáveis, expressando decisões sem defeito. A lei é a reação imutável de uma mente infinita, perfeita e divina. Sim, nós temos o livre-arbítrio, né? Mas Deus tem suas leis, né? Se você tem o livre-arbítrio para fazer o que você acha que deve fazer, né? Mas as escolhas devem ser as melhores, porque se você incorrer em uma escolha ruim, você vai ter que ressarcir ao cosmos, né, aquele conto de energia ruim que você usou. Então, ele será sanado através de um ponto de energia positiva, né? A lei é a reação imutável de uma mente infinita, perfeita e divina. Os atos de Deus são todos de livre vontade, apesar da sua aparente semelhança. Em Deus não há variabilidade e nem sequer a sombra de mudança. Mas tudo isso que pode ser dito verdadeiramente do Pai Universal não pode ser dito com igual certeza de todas as suas inteligências subordinadas e nem das suas criaturas evolucionárias. É o que eu acabei de dizer, né? Os seres do nosso universo local, eles estão mais perto de nós, né? Então, o grau de imperfeição sempre é maior. Quanto mais a gente vai para o paraíso, mais perfeitos seremos. Quanto mais estivermos nos planetas menores, mais imperfeitos seremos, né? Assim também são com os seres que dirigem os universos locais, né? Porque eles também têm um grau de imperfeição, porque senão não teria como se comunicar conosco, né? Porque Deus é imutável, vós podeis confiar em todas as circunstâncias ordinárias que Ele faça sempre a mesma coisa, do mesmo modo, idêntico e usual. Deus é a garantia da estabilidade para todas as coisas e seres criados. Ele é Deus, portanto, Ele não muda. Em toda essa firmeza de conduta e essa uniformidade de ação, são pessoal, consciente e altamente de livre vontade, pois o grande Deus não é um escravo indefeso da sua própria perfeição e infinitude. Deus não é uma força automática autoatuante. Ele não é um poder servil limitado por leis.
Deus não é também uma equação matemática e nem uma fórmula química. Ele é uma pessoa, uma personalidade primordial e que tem o seu livre-arbítrio. Ele é o Pai universal, um ser superdotado de personalidade e a fonte universal da personalidade para todas as criaturas, né? Porque nós temos a nossa personalidade doada pelo Pai Celestial, né? Que nós vivemos no circuito da personalidade que Ele doou para todos nós. A vontade de Deus não prevalece uniformemente no coração do mortal material, que busca a Deus. Mas se a moldura do tempo for ampliada para além do momento até abranger a totalidade da primeira vida, a vontade de Deus tornar-se-á cada vez mais discernível nos frutos espirituais que nascem nas vidas dos filhos de Deus, conduzidos pelo Espírito. Bem, quanto mais nos deixarmos ser conduzidos pelo ajustador do pensamento, que é uma fagulha de Deus que vive na nossa mente, mais nós seguiremos o caminho para nos tornarmos espirituais, né? Então, se a vida humana for ampliada ainda mais a ponto de incluir a experiência moroncial, observar-se-á a vontade divina resplandecendo com um brilho cada vez maior nos atos espiritualizantes daquelas criaturas do tempo que começaram a saborear as delícias divinas de experienciar a relação da personalidade do homem com a personalidade do Pai Universal. Bem, ele está falando aqui das experiências moronciais. Quando a gente parte de um planeta, né, para uma ascensão maior, a gente frequenta as primeiras escolas, que são os mundos de instância do nosso sistema local de Satânia, que são 56 mundos, né, onde são as primeiras escolas que frequentaremos. No quarto ou quinto mundo, né, de instância, né, nessas escolas, nós podemos, dependendo do nosso grau de evolução, fusionar com o nosso ajustador do pensamento. O que é fusionar com o ajustador do pensamento? O nosso ajustador do pensamento, que é uma fagulha do Pai, ele é pré-pessoal, ele não é uma pessoa. E eu também não tenho a vida eterna. Quando eu já tenho essa condição de fusionar com o ajustador do Pai, ele vai ganhar uma personalidade, vai passar de pré-pessoal para uma pessoa e eu ganharei a vida eterna. Então, eu terei uma sequência de evolução no universo. A paternidade de Deus e a fraternidade do homem apresentam o paradoxo da parte do todo, no nível da personalidade. Deus ama cada indivíduo como um filho individual da família celeste. Entretanto, Deus ama ainda assim a cada indivíduo, não faz acepção de pessoas. E a universalidade do seu amor traz à vida uma relação com o todo, a irmandade universal. Então, nós todos somos irmãos, filhos do mesmo Pai, né? O amor do Pai individualiza absolutamente cada personalidade, como um filho único do Pai universal, um filho sem duplicatas na infinitude. Nós somos únicos. No universo inteiro, nos universos inteiros, não há ninguém como a gente. Cada um é um ser único. Uma criatura de vontade insubstituível em toda a eternidade. O amor do Pai glorifica cada filho de Deus, iluminando cada membro da família celeste, destacando nitidamente a natureza única de cada ser pessoal, em contraste com os níveis impessoais que estão fora do circuito fraternal do Pai de todos. O amor de Deus retrata vivamente o valor transcendente de cada criatura de vontade e inequivocamente revela o alto valor que o Pai Universal dá a cada um dos seus filhos, desde a personalidade mais elevada de Criador, como status de paraíso, a mais simples ou baixa personalidade,
com dignidade de vontade entre as tribos de homens selvagens. Durante o despertar das espécies humanas em algum mundo evolucionário do tempo e do espaço. Esse mesmo amor de Deus pelo indivíduo traz à existência a família divina de todos os indivíduos, a fraternidade universal dos filhos de livre-arbítrio do Pai do Paraíso. E essa irmandade, sendo universal, é um relacionamento do todo. A fraternidade, quando universal, revela não a relação de cada um, mas a relação do todo. A fraternidade é uma realidade total e, portanto, apresenta qualidade do todo em contrapartida com as qualidades da parte. A fraternidade constitui um fato de relacionamento entre cada personalidade na existência universal. Nenhuma pessoa pode escapar dos benefícios ou das penalidades que podem advir como resultado do relacionamento com outras pessoas. A parte beneficia ou padece na mesma medida do todo. O bom esforço de cada homem beneficia todos os homens. O mal ou erro de cada homem aumenta a tribulação de todos os homens. Na medida que a parte se move, assim move-se o todo. À medida que o todo progride, assim progride a parte. As velocidades relativas da parte do todo determinam se a parte está sendo retardada pela inércia do todo, ou se está sendo levada à frente pelo impulso da força viva da fraternidade cósmica. É um mistério que Deus seja um ser autoconsciente, altamente pessoal, com um centro de governo residencial e que, ao mesmo tempo, ele esteja pessoalmente presente em um universo tão vasto e esteja pessoalmente em contato com um número quase infinito de seres. Esse fenômeno, pois, sendo um mistério além da compreensão humana, não deveria em nada diminuir a vossa fé. Não permitais que a grandeza da infinitude, que a imensidão da eternidade, e que a grandiosidade e a glória do incomparável caráter de Deus vos façam vacilar, que vos desencorajem ou vos desalente, pois o Pai não está longe de cada um de vós, ele reside dentro de vós, e nele todos nós literalmente movemos-nos, vivemos de fato e verdadeiramente temos o nosso ser. Ainda que o Pai do Paraíso funcione por intermédio dos seus criadores divinos e dos seus filhos criaturas, ele também se compraz com o contato interior mais íntimo convosco, tão sublime, tão altamente pessoal, que está mesmo além da minha compreensão, aquela comunhão misteriosa do fragmento do Pai com a alma humana e com a mente mortal de sua real morada. Sabendo o que fazeis com essas dádivas de Deus, consequentemente sabereis que o Pai está em contato íntimo não apenas com seus coligados divinos, mas também com seus filhos evolucionários mortais do tempo. O Pai, de fato, habita no paraíso, mas a sua presença divina também reside nas mentes dos homens. Ainda que o espírito de um filho tenha sido vertido sobre toda a carne, embora um filho haja morado convosco, que foi o caso de Jesus, Jesus Cristo, certa vez, a semelhança da carne mortal, embora um serafim pessoalmente vos guarde e vos guie, como podem quaisquer desses seres divinos do segundo e do terceiro centro, jamais esperar chegar tão perto de vós ou vos compreender tão completamente quanto o Pai, que deu uma parte de si próprio para ficar em vós, para ser o vosso eu real e divino e eterno mesmo. Então, veja bem, dentro da nossa mente, agregado à nossa mente, vive uma fagulha do Pai Celestial,
que tem a função de nos atrair sempre para fazer a sua vontade, que é ser perfeito como perfeito é o vosso Pai Celestial. Bem, terminamos o subdocumento 7, né? Eu agradeço a todos. Peço que dêem um like e, se puderem, divulguem esses conhecimentos. Uma boa tarde.